Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, que estamos estudando o livro Ação e Reação, na psicografia de Chico Xavier. E hoje nós estamos aqui iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 15, Anotações Oportunas. Já estamos em mais da metade do livro, que tem 20 capítulos, e esse capítulo nós vamos dividir em duas partes. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar olá à nossa amiga Thelma, que vai também fazer um resumo muito rapidinho do que nós vimos no capítulo 14, que não deixa de ser comentários sobre esse capítulo que nós vimos nas semanas passadas, né? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, amigos? Esperamos que sim. E estamos aqui, então, né, para começarmos um novo capítulo. E como a Márcia falou, o capítulo anterior ele foi dividido em três partes, né? Então, a última parte que a gente viu, nós vimos lá que o Hilário e o André Luiz estavam assim, cheios de perguntas para o Silas. E o Silas, então, começa a responder às questões que eles acharam de grande importância no decorrer do episódio. E o Silas vai, então, responder por que aquele ódio daquele homem pela mulher, né? O porquê do seu descaso, seu desdém pelo primogênito, o filho mais velho, e também por que que o Silas, de certa forma, apoiou a separação, né? A possibilidade da separação da Marcela e do Ildeu. Então ele respondeu aí nesse capítulo todas essas questões, afirmando sobre o divórcio, conforme Jesus nos disse lá no Evangelho de Mateus, né, que o divórcio é questão do egoísmo que nós trazemos nos nossos corações, justificando que é melhor a separação do que haver um crime, uma desgraça, né, na família. Então, e aí ele responde sobre a questão dos desafetos, né? Primeiro ele falou do desafeto da mulher. Ela teve um comprometimento aí com ele, e a gente também viu que essa união ela está acontecendo dentro de alguns séculos. Eles estão tentando aí essa reaproximação, essa conciliação, digamos assim, né? E ainda estão nesse impasse. A gente viu aí que ele tentou tirar a vida dela, né, e tudo mais. E a gente vê como que a gente demora para rever as questões que nós desencadeamos nas nossas escolhas, né? Então ele responde o porquê da Marcela e o Deu ter esse problema, né? E eles vão continuar essas tentativas dessas uniões até que se tornem afetivas. E ele também explica por que o menino, esse ódio entre ele e o Roberto, acho que é, né, Roberto, contando que ele assassinou o Roberto numa existência. Aliás, isso foi os últimos episódios da existência passada. Porque na separação que ela concede, né, a separação, e logicamente ela refaz a vida dela. E ele, com o passar do tempo, ele adoece, ele volta para a cidade onde ele conheceu Marcela, e lá ele procura a Marcela para cuidar dele, para servir de enfermeira e tudo mais. Só que ele encontra um companheiro, ela tinha refeito a vida dela. Então ele assassina esse companheiro, e esse companheiro é justamente o Roberto. Então, todos esses companheiros foram reunidos ali na mesma família, né? As duas filhas, o filho, todos eles ali, e a Marcela, todos para rever as questões do passado. E aí é isso que aconteceu, e agora nós vamos continuar estudando esse caso, porque o Silas vai continuar explicando ainda sobre essas questões, desses amores, esses desencontros que houve aí nesse caso, né?
E a Márcia, então, vai ler para a gente, que chama Anotações Oportunas, que realmente são oportunas, porque ele vai comentar justamente esses problemas do lar de Ildeu e Marcela. Né? A gente vê como é importante essas questões dos nossos afetos e desafetos que estão aonde? Nas nossas famílias, As né? nossas famílias, né? Então é isso. Então a gente dividiu em duas partes e vamos começar então esses aprofundamentos nessas questões dos nossos relacionamentos, né? Então vamos nós. Então, André Luiz nos diz que os problemas do lar do Ildeu ofereciam-nos oportunidades a preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão, então eles voltam para a mansão Paz, em companhia do Silas, valíamos-nos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de momentosas questões que nos esfervilhavam a mente. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando: Meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Então, a gente lembra que a Thelma falou que Marcela, nesta encarnação, é mãe de Roberto. E aí ele explica para a gente que Roberto foi um marido dela, né, o segundo marido dela na encarnação anterior. E aí ele está perguntando aqui, nós não temos um complexo de Édipo aqui, não é? E Thelma hoje vai poder falar mais um pouquinho aí para a gente, né? E o que a gente relembra aí também, nessa questão do Roberto e da Marcela, que nessa atual ligação deles, como mãe e como filhos, a gente viu aí nos episódios passados, que ele defendia a mãe em todo sentido, que ele era aquele filho que, em detrimento a tudo, ele adorava a mãe, né? E aí, por isso que o Silas está, aliás, foi o Hilário, né, que perguntou se isso não está dentro do que nós configuramos como complexo de Édipo, né? A gente vai saber, não vou antecipar o que ele vai falar, mas é só para a gente lembrar o porquê, né? Roberto adorava essa mãe. O pai detestava ele e ele adorava a mãe. Por quê? Porque ele foi o companheiro dela, como a Márcia falou, no segundo casamento, na segunda união dele, né? Depois da separação, ele foi aquele filho, aquele marido, que a gente comentou isso no resumo, né? O Ildeu assassina ele. Então a gente vê aí a questão do ódio, né? Daquela repulsão que ele tinha com o menino. E o E é, menino o amor com é, a mãe, né? É interessante como vem tudo reunido, todos Reunido, reunidos numa mesma exatamente. família, e principalmente nas relações pai-filho, mãe-filho, filha, né? E, e apesar de da reencarnação anteriores serem amores desviados. O que a gente vai entendendo aí, Márcia, nesse capítulo, que vem assim um convite para a gente refletir sobre essas questões. Em todas as famílias, há aqueles que nós gostamos mais, digamos assim, né? Temos mais afinidade, e há aqueles que nós não temos afinidade. Então, a gente tem Uhum. que pensar que dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei de ação e reação, existe uma resposta. Por que que existem mães que não gostam da filha, né? Existem pais que não gostam do filho, de um determinado filho. Isso é muito comum. A gente vai E a ver aí gente ao longo desse capítulo esse convite para nós revermos essas questões. Principalmente, até André Luiz vai falar aí, né, nesse capítulo, né, Silas fala a questão até de crimes né, que acontecem dentro da própria família, porque essas Exatamente. aversões vêm à tona, Aversões. né? Até os casos de feminicídio que existe, Isso, né? isso, Que a isso. gente se depara aí a todo momento. Então, é um capítulo muito atual para as questões do nosso momento. Então, a gente às vezes fala da sociedade, das questões. É isso. A lei de ação, as leis divinas reúnem no mesmo núcleo
ou próximo de nós, porque às vezes está numa família, né, de parentesco, de familiares ali, que não necessariamente dentro do lar, mas fazem parte, e que acontece esses crimes, acontecem essas Exatamente. aversões, tudo tem uma causa. Vamos lá. Então, nosso amigo sorriu e explicou, né? O grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito. Aqui ele está falando de Sigmund Freud, né? Uhum, Se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei da reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico, quer dizer, se prendeu mais às questões do cérebro, físico, às questões mais é. físicas, né? Rigidamente considerado, imobilizando-se por isso nas zonas obscuras da inconsciência, em que o eu, né, o nosso ego, Uhum, enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcela e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias carreadas do pretérito ao presente, tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial, afinidade com dívidas exigindo resgate. Aqui ele vai continuar, mas eu acho que a cada slide a gente tem coisas a comentar. Nesse capítulo, as explicações do Silas são extensas, mas a gente vai sim. vendo aos pouquinhos, né? Então, aqui ele está colocando, né, Thelma, que Freud acabou indo até determinado ponto e não se aprofundou mais, que se ele fosse nas questões dos nossos passados, poderia ter uma explicação melhor dos acontecimentos nas nossas vidas atuais, né? E ele fala aí que ele fala que tudo está nessa zona obscura do eu, né? É, do espírito, né, do ser imortal. Porque Freud, ele analisou mais a parte, quer dizer, mais não, ele analisou somente a parte do ser encarnado, a parte física, do cérebro, como você falou, né? Então, ele teve essas colocações. Tudo para ele fazia parte dos conflitos. A Joana de Ângela, ela fala para nós aqui no livro Vida, Desafios e Soluções que ele afirmava, com razão, muito pessoal, que na raiz de todo conflito neurótico, né, sempre existe um problema da libido, então sempre ligado às questões sexuais. Então é Os isso que os desejos, né? desejos, né, as paixões, tudo ele via nesse ângulo. Então por isso que o Silas vem falando, infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem porque ele não aprofundou, né? Para ultrapassar a observação do campo fisiológico rigidamente considerado. Então, ele não foi na questão do psiquismo, na questão do ser imortal encarnado. E essa, Márcia, é a grande dificuldade, às vezes, de nós buscarmos nas terapias, né, profissionais que não tenham a visão da imortalidade da alma, né? É. Porque sempre devemos buscar, nós, pelo menos nós espíritas, esses profissionais que tenham essa, não necessariamente que sejam espíritas, mas que sejam conhecedores da imortalidade da alma, né? Porque Uhum, uhum. existem muitos pesquisadores aí, né? Ian De qual? Stevenson, Ian Stevenson, que isso. fez as Ele foi conclusões um da reencarnação. pesquisador aí, que trouxe muitas experiências, mas ele acreditava na imortalidade da alma. Então, é esse o cuidado, porque se a gente não analisar pelo ângulo do espírito imortal, nós vamos ficar na superfície. Nós não vamos entender esses impulsos do espírito quando buscam as questões que ficaram lá na sua alma, lá nos escaninhos profundos da alma. Então, ele fala que o problema
é de afinidade, na sua estrutura Uhum, essencial. Quer dizer, é afinidade com dívidas que precisam ser revistas, que precisam ser resgatadas. isso. E aí lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente. E teci alguns comentários alusivos ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta maior importância para explicar as operações do inconsciente. Silas Atencioso completou sem hesitar. Bastaria compreender na encarnação terrestre um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos através de manifestações instintivas que ainda não tem ali, né, aquele raciocínio. Ali entremostrarem o passado, das quais mal se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento. Máquina essa que deverá servi-lo tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quer dizer, que na nossa velhice, quando a gente já está com a idade mais avançada, quando as palavras como que se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão no pensamento e modificado por desgaste. Aqui temos vários pedacinhos, né, Thelma, que ele vai É, colocando, né? isso mesmo. Então, ele começa com os exageros que você já falou sobre a teoria da libido, né? A energia, através da energia, né, que ele fala, segundo Freud, esse instinto sexual se revela na mente, né? Uhum. Então, ele vai colocando a maior parte das explicações aí. E depois ele diz, né, que isso vem à tona já na criancinha, mas de uma forma de instinto, né, porque o nosso cérebro, nossa mente ainda está em construção. Né? Depois ele vai se apagando e essas lembranças, né? E essas lembranças que a gente sabe que as crianças às vezes vêm com umas certas lembranças, né? E aí tem instintivamente uma predileção pelo papai, uma predileção pela mamãe, né? Mas que depois isso vai acalmando, né? É. E o organismo, tem até uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? O organismo físico, né, não está pronto para tudo aquilo que ela traz na sua bagagem, né? Então vai sedimentando ao momento que a criança vai se desenvolvendo, vai chegando à idade mais madura. E também a questão das manifestações aí do instinto, pelas simpatias, como você falou, pelos desafetos, que vai se mostrando sutilmente ali, né, nessas primeiras fases da infância. E depois vai se sedimentando, né? E aí, é, André pergunta, né? E a tese da libido como fome sexual característica em todos os viventes? Insisti curioso. Freud, considerou Silas, deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu, quer dizer, com a coragem, né, Uhum. naquela época, né? Freud desencarnou em 1939, então olha quanto, né, de 1800 no final, né? Então, que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana, para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pôde ser rigorosamente aprovado, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Essa coisa que você estava falando aí da ousadia de Freud, né? Imagina, naquela época, esse livro foi escrito em 1949. Esse aqui, não, esse foi 56. Pois é, mesmo assim, é uma época
que as coisas estavam muito ainda caminhando, né. É, Hoje nós muito temos muitos novas na questão da estudos, psicologia, né, o próprio estudo da o desenvolvimento da pineal, né, uhum, veio trazer, que André mesmo fala sobre isso, né, num dos livros, aliás, foi o quarto livro dele, mas isso hoje, para nós, traz um entendimento muito maior, né, somados aí às descobertas dos psicólogos e psiquiatras, estudiosos, e enfim. Mas naquela época era como se desbravasse mesmo. E ele teve muita coragem mesmo, né, de trazer essas teses que ele defendia aí para todos nós estarmos vendo, repensando e tentando entender, né? isso. Bom, então vamos lá. E confiou-se então o Silas a ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis, quer dizer, em coisas fixas, né? Cada caso é um Não, caso, né? não podemos, dessa forma, limitar às loucuras humanas a função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o Sol apenas por uma recha de luz filtrada pela fenda de um telhado. Então, quer dizer, seria olhar tudo que acontece com a gente somente pela questão do sexo, era um olhar muito obtuso, quer dizer, visto de. Né, obtuso, uma forma assim muito simples, né? E olhando por um único ângulo, quando ele faz a comparação aqui, quando a gente vê a luz filtrada por uma fenda do telhado, a gente só vê aquele pouquinho que ela pode iluminar. O resto todo que tem a ver com aquele ambiente, nós não estamos vendo. É essa É, comparação que ele faz, né? iria padronizar, né, como Isso, tudo fosse aquilo, né, no caso aí, né. Não podemos dessa forma limitar tudo à questão do sexo, como foi, trazido por Freud, né, tudo era libido. Então, ampliou-se, né, com esses estudos, com o progresso, ampliou as possibilidades. exatamente. E aí ele continua: examinado como força dinâmica da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando a água que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vista à divina ressurreição, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Então, ele está fazendo essa comparação dessa energia, né, Thelma? Há Energia várias questões sexual, dessa né. energia sexual, né? Então, que essa força, que expressa essa força de amor. Né? É. Eu estava procurando aqui esse capítulo que Emmanuel vem falando, né, sobre essa questão da energia sexual. Tudo está ligado, como ele começa aí falando, né? A face da criação, a força, examinado como força dinâmica da vida, quer dizer, energia sexual é a força dinâmica, né? A face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo. Tudo é essa energia sexual que nós podemos estar é, aplicando, né? Ou seja, vivenciando. E aí a gente vê no campo das artes, no campo da música, no campo do belo, né? De tudo aquilo que traz harmonia, no equilíbrio, tudo isso tem a força.
essa energia sexual que emana dos corações, né? E achei muito interessante essa colocação da própria influência do Cristo, né? Que se deixou crucificar. É um amor incondicional, né? Que nós nem conseguimos entender por todos os seus tutelados na Terra, né? E a gente vê esse amor que Jesus veio ensinar para nós, que nós ainda não entendemos, é de uma amplidão, uma essência tão grandiosa, né, que nós ainda somos apequenados para entender. Então, É, é muito lindo isso, né? E a gente não para perceber que tudo está relacionado a essa lei da vida dinamizada pela questão dessa energia sexual, que é essa tudo energia. movimento. A tudo Ne- movimento. É ne- como se fosse uma cachoeira, né? Que Uhum. nos nutre, que nos dá os impulsos da própria alegria de viver, né? As pessoas que se dedicam a um trabalho, a uma vida, a vida toda, um trabalho da mesma forma, claro, com intensidade, com aprofundamento, mas que há uma perseverança. Isso é energia sexual, né? Energia não do sexo contido no corpo, mas o sexo como essa força, né? Essa Que força nutre divina, né? a força Por- divina. É, porque Exatamente. o que você no início estava lembrando, Vida e Sexo, que é o capítulo 5, Emmanuel fala dessa Isso. energia sexual. E ele lembra o item 60, a questão 60 do Livro dos Espíritos, quando Kardec Uhum. pergunta se é a mesma força que nos une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos, e os Espíritos dizem que sim, a lei de atração é a mesma para todos. Aí Emmanuel comenta que essa energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à nossa própria vida, Isso. gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, é uma energia criadora em todos os sentidos. Em todos Né? os Esse sentidos. capítulo também é lindo, desse Vida e Sexo, é um livro que tem muito a ver Esse com tudo que livro nós estamos todo, né? estudando, é o livro todo, mas ele, É, ele complementa bastante tudo que nós estamos estudando é. neste capítulo 15 aqui Então a do gente não Ação e pode, Reação. Márcia, ver o sexo como aquele órgão que está situado no organismo, no corpo físico, né, do homem Uhum. ou da mulher. O sexo é uma força que está na nossa mente, uma força reprodutora, uma força criadora, uma força dinamizadora que nos movimenta para o belo, para a fraternidade, para a solidariedade, para tudo isso está movido por essa força maior. Bom, e aí ele continua: o sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza em que evolui, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la, assim, como sendo uma força do Criador na criatura, é o que nós estávamos falando. Uhum. Destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário ouvia atenciosamente as elucidações expostas e considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Ele Isso, fez assim uma pergunta que deixa até André Luiz meio, né, foi muito assim ligado somente às questões materiais, né? é E verdade. eu não sei se você quer comentar alguma coisa mais, mas é basicamente o Eu que a gente estava gostaria falando do de outro, né? eu gostaria de lembrar em relação a isso que você falou, né, porque acho que uma grande porcentagem da humanidade ainda não tem essa visão. Ao que me Exatamente. consta, só a doutrina espírita traz esse olhar, né, porque é o olhar dos espíritos, é o olhar da essência do ser imortal. Então, por isso o Hilário ficou surpreso
E até o próprio André Luiz, mesmo sendo médico, né, ele está aí aprendendo nessas questões, porque ele era médico, mas ele não via o ser como o ser imortal. Então, essa questão que ele coloca aqui, olha, semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos, que é o que todos nós Uhum. pensávamos antes de estudar esse tema tão profundo, tão assim delicado e extenso, né? Que a gente não se sente apto para fazer um estudo, a não ser que a gente vá mesmo debruçar sobre essas questões. Isso. E aí ele continua. É, André fala assim: não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de toda inoportuna, né? A consideração do Hilário, ante a Uhum. elevação e a transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo. Mas Silas sorriu, bem-humorado, e respondeu: Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher, Isso. que Thelma acabou de falar. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigmund Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Sim, a assertiva é respeitável, em nos reportando as experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. É óbvio que a gente, quando foi também criado, e com esse intuito, com esse também objetivo, esse um desses objetivos da energia sexual, para que a gente pudesse ter prazer nessa relação, vamos dizer, carnal, para que a gente pudesse a população crescer, pudéssemos Uhum. né, proliferar e tudo. Mas ela não tem somente este objetivo. Então, É. com o nosso amadurecimento, com o nosso crescimento, com o nosso entendimento, a gente vê a sublimidade dessa energia e todos os objetivos dela. Mas só que é o que ele coloca aqui, né? Na Terra é vulgar, quer dizer, é comum a fixação desse assunto somente uma questão genital, né? Do homem e da mulher. Né? É, como a Joana também fala sobre isso, né? É o homem fisiológico, né? A grande parte da humanidade, como nós já dissemos, se encontra nesse estado vulgar, né? Aonde a gente só se manifesta com as necessidades físicas, comer, dormir, procriar, fazer sexo, né? Então, Exatamente. esse é o homem fisiológico, e o convite aqui é nós olharmos para mais além, né? Para vislumbrarmos essa sublimidade dessa força que todos nós possuímos, porque ela vem de Deus, né? Então, ele continua: temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender. Olha, gente, de elevar, Viu? de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos, desse modo, almas que se amam profundamente, produzindo Uhum, inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem uma nas outras, do ponto uhum. de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. E Que aqui lindo, né? eu lembro, estudando esse capítulo, e uma das pessoas que a gente estava escutando coloca a imagem de Clara de Assis e de Francisco de Assis. Um amor Uhum. tão sublime, né, que é aqui para ajudar a engrandecer o mundo, e vários outros exemplos que a gente tem, que são pessoas que são ligadas por um amor infinito, que não são marido e mulher, não são, mas simplesmente estão aí com essa energia lindíssima para continuar o engrandecimento do mundo, né?
Isso é estágios, como ele fala aqui, estágios espirituais, né? Estágio do espírito. E você vê quantos prazeres, né? O prazer de ajudar, o prazer de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender. Então, essas ações são ações do bem, né? Ações que, às vezes, conforme a gente já falou, pessoas que se dedicam a vida toda num trabalho, né, de amor ao próximo, num trabalho de crescimento que vai redundar a ele também, né, que vai trazer benefício a ele também. Mas quanto bem que ele distribui aí em função desse prazer que a pessoa sente na alma, né, que é da solidariedade, da fraternidade. Eu acho isso uma bênção, né? Nós temos contato com esses ensinamentos que a doutrina espírita vem lembrar para nós, né? Que isso é o crescimento do espírito. Ele continua: sem dúvida, o lar digno, o santuário em que a vida se manifesta, na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, sobre a qual Sim. se concentram as atenções da providência divina. Mas, entretanto, junto dele, dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros nos sentimentos mais puros, em favor das obras de caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, foi o que nós estávamos falando. Mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso, e ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas Uhum. as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da Terra para o céu. Né? A Então, própria é bem ciência, né? Os isso, cientistas que se unem para as grandes descobertas, que formam parcerias, né? Trazendo maravilhas aí no campo da ciência para o progresso geral. Então, e ele falou justamente que nós fizemos alusão à questão das obras de caridade, da educação. Quando a gente vê um trabalho da Madre Teresa de Calcutá, né? Uma vida dedicada ao amor ao próximo, é claro que um espírito desse jaez, ele tem uma caminhada, ele tem uma estrada, né? Mas é um exemplo, é uma forma de nós entendermos que isso é uma construção. Aliás, Emmanuel fala no livro Consolador, acho que na questão 209, por aí, ele fala das gradações do amor. E isso é uma das gradações do amor, porque o ser vai se afinizando, como ele diz aqui, surpreendemos espíritos afins que se buscam pelo magnetismo que existe entre eles, mas não para uma função sexual, mas para sim, um companheirismo, para uma parceria, para um empreendimento, né? Enfim, é muito amplo esse assunto, né? exatamente. E aí ele faz uma pausa, mas depois Silas continua. O próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendesse a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o mestre inesquecível um contrato de coração para coração por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Nesse ponto das elucidações, André fala, que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer. Quer dizer, ele aqui está de novo, né, nesse primeiro parágrafo, né, comentando também sobre essa energia de amor
que foi também dos discípulos com os fundamentos trazidos pelo Cristo, e né, que foi o maior amor que foi deixado aqui ao mundo para nós, né? E ele no final, lá no cenáculo, ele chama os discípulos de amigos, né? Porque somente amigos, né? É uma questão de afetuosidade que foi crescendo no decorrer da caminhada, né, dele junto a esses companheiros, que o Silas destaca aí, né, que a princípio não compreendia muito bem, né, mas com a convivência foi crescendo, foi construindo esses laços de amor, né? Quando a gente vê o amor de Pedro, né, por Jesus, ele que se tornou o diamante lapidado, né, segundo Dona Amélia nos fala. Então a gente vê aí o crescimento desse amor, desse afeto, dessa energia que existia ali entre eles, né? É. E aí o Silas volta a falar ainda sobre esse assunto, né? Os homens. E aí ele diz assim: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, quer dizer, de compreender, não nos dispensam no dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, para que a gente não olhe somente do ponto de vista, né, do homem encarnado, né? Enquadrando-o na esfera das concessões divinas, que nos cabe movimentar com respeito, e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que, quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhe fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro, que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Quer dizer, a nossa responsabilidade com o uso dessa energia sexual, enquanto aqui humanos, nesse sentido do homem, né, das nossas relações mesmo. Porque é muita responsabilidade que a gente assume de tratar esse assunto de forma vulgar, Banal. banal. É. E isso é muito sério, né? Porque hoje, nos nossos dias, a gente vê a banalização do sexo, né? Na sensualidade, nas ações que são demonstradas pela mídia, em todos os sentidos, né? A gente acompanha essas situações e vemos essa falta de responsabilidade pela ignorância do homem em não conhecer essa energia divina que faz parte do ser imortal, né? Então essa banalização vem da ignorância, né? Então ela é manifestada de forma vulgar, né? Banalizando as questões tão divinas, né, que existem, Uhum, fazendo com que nós assumimos aí diante da lei, né, questões que mais tarde, aliás, no futuro, vamos ter que rever. São aquelas afetividades que precisam ser revistas, resgatadas, que o próprio Silas falou no início do capítulo, né? Isso é de grande exatamente. importância, por isso que é um assunto difícil, como ele diz aqui, que nós às vezes não temos condição de entender na sua grandeza, mas precisamos, vez por outra, refletir, né, nessa importância da responsabilidade diante de nós mesmos, né? Exatamente.
E aí André diz que meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações, pergunta depois respeitoso: Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais, que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro lhe situam espaço nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito além da armadura da carne que a morte consome, quer dizer, tudo isso que a gente faz, nós vamos carregar para depois, né? E ele fala, como não? Ele responde bem triste, né? Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Quer dizer, uma hora a nossa consciência vai vir à tona e nós vamos olhar quando estivermos lá no plano espiritual, ou às vezes até ainda encarnado, né, ficarmos com remorso das nossas ações, e nós vamos ter que arrepender, reparar, né, espiar. Não tem E jeito. mesmo e mesmo que nós não tomamos ciência dessas ações, porque pela ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento, às vezes nós erramos sem saber que estamos errando, né? A nossa consciência vai nos chamar à razão, vai mostrar, como Exatamente. acontece aí em vários episódios que a gente estuda com André Luiz, que o espírito, ao chegar ao mundo espiritual, ele é convidado a ver aquela atitude, a ver aquelas questões, né? Que vai ter que ser revistas. Por exemplo, no capítulo no finalzinho lá do livro Nosso Lar, a gente vê a questão do próprio pai do André Luiz, né? Que teve aquele relacionamento com duas mulheres, né? E que no final ele vai reencarnar junto da mãe do André Luiz, formando novamente uma família para receber essas duas moças que Aham. ele desencaminhou, né, que ele vai receber ali. E por quê? Porque ele só foi entender isso no mundo espiritual. Ele só foi perceber que ele tinha agido contra a lei de Deus, a lei de causa e efeito, né, no mundo espiritual. E agora, nessa nova oportunidade, ele vai ter que rever. Então, isso não é castigo, é reajuste, é resgate, né? É até nós termos esse equilíbrio de nós agirmos de maneira correta. Que é o caso aqui do Ildeu, né? Que ele É o caso desencaminha do Ildeu, duas e exatamente. vem aqui, mesmo que ele não tenha essa consciência ainda, mas ele vem como Uhum. elas vêm como filhas dele, para que ele possa desenvolver um outro tipo de amor pelas Isso. meninas e elas também por ele, né? Mas ele acaba também, de certa forma, falhando nesse processo. O que fica bem assim, nos chama muita atenção nesse capítulo, né, tanto no passado, no 14 quanto no 15, é justamente essa esse dever que ele vai ter aí de assumir os próprios atos, né, diante dessas circunstâncias que ele criou, e não necessariamente de um momento para o outro. A gente viu lá que no capítulo passado que ele vem há vários séculos reencarnando junto da Marcela para rever essas questões, mas porque ele tinha esse vício, né, esse desvio sexual, ele não consegue, que ele traz ali na sua alma e que ele precisa de reajustar, mas ele ainda não percebeu, né? É, Não entendeu. é isso.
E assim nós terminamos essa primeira parte, porque Hilário ainda vai continuar com muitas questões para Silas, esse assunto ainda vai se desdobrar em outras questões, e nós Uhum, continuamos assim na semana que vem. isso mesmo. Então, possamos ficar na paz de Jesus e vamos continuar na semana que vem para terminar esse capítulo 15. Não esqueçam de deixar o seu like aí, quer dizer, o gostei, para que ajude os nossos canais. E a gente se encontra semana que vem, né, Thelma? Isso mesmo. Semana que vem, se Deus quiser, fiquem com Deus, com Jesus e até lá, se Deus quiser. Até lá, Márcia. Até lá.